Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antes de terminar essa apostila abençoada, nós falamos a questão da inovação na religião, tudo isso, né, os perigos que levam, quais são as causas que originam a inovação na religião e o perigo dela toda. Vamos falar um outro assunto que entra desse, chama-se em árabe atawassul. É necessário falar isso porque alguns sites sobre o islamismo na internet tem isso escrito, que chama-se mediação ou aproximação, ou melhor dizendo, intermediário entre nós e Deus. Esse termo tawassul, tu vai encontrar principalmente nos sites de sufismo. Aqui no Brasil também tem sufismo. Tem alguns. Mas nós vamos falar o que é o tawassul, sem falar quem é quem. Desenha. Tawassul. O tawassul. Que é, bom, é um meio de aproximação a Allah. Existem duas formas de tawassul. Ele botou uma ou duas aqui, sabe? Eu tô sem o papel. Existem duas formas de tawassul, que é mediação ou aproximação. Uma legal e a outra ilegal. Aqui está falando, aparece a legal. É o meio de aproximação de Allah, obedecendo-lhe e aderindo àquilo que lhe agrada, servindo-se de como intermediário. É tu chegar até Deus, tu querer algo de Deus através daquilo que ele estipulou. Isso é permitido. Deus fala no Corão: ó vós crentes, temei Allah e procurais o meio de aproximar a Ele. Qual é o único meio de se aproximar até Deus? Através do quê? Através da Sunnah, do ensinamento do profeta Muhammad. A Sunnah é uma forma de oração, né? A Sunnah é o caminho, o método de vida, o sistema de vida que o profeta fazia. Isso é a palavra Sunnah. A gente fala isso aqui, a Sunnah tem vários significados. A mais importante delas é a vida do que o profeta tinha. É o conceito de Islã, que Sunnah literalmente quer dizer caminho, modo exercido, costume, a tradição, a prática. Isso quer dizer um dos sinônimos da palavra Sunnah. Quando a gente fala assim, que é a Sunnah do profeta, que é a prática do profeta Muhammad, a tradição dele, como é que ele fazia. Então quando a gente fala assim, qual é o único caminho de chegar até Deus? Através da Sunnah, através da vida do profeta, seguindo os ensinamentos de Muhammad. Não é adorando ele, nem cultuando ele. Os tipos de tawassul, aproximação, são dois. Um meio permitido e outro não permitido. Aqui apenas vamos mencionar o tipo permitido, no qual se divide mais ou menos os processos que se seguem. Aproximar-se de Allah através dos seus nomes e atributos, de acordo com o seguinte versículo: e Allah pertence os perfeitíssimos atributos, portanto invocai-o através deles, e deixai os que profanam seus nomes. Quer dizer o quê? Um dos meios de se aproximar de Deus, de chegar até Deus, é invocar, é lembrar, é mencionar o nome de Deus com seus nomes. Por exemplo, Deus tem inúmeros nomes e atributos. A diferença entre nome e atributo da religião islâmica é que a cada atributo, cada nome é derivado de um atributo, e nem todo atributo deriva um nome. Por exemplo, Deus no Corão fala que Ele é todo-poderoso. Logo, o poder vem dele. Ele é o alto vivo, sempre vivo, o eterno. Não é? Isso é atributo, é um nome, deriva de um atributo. É mais detalhado, não quero até se a gente vai se perder do assunto, mas é quando pedir para Deus: ó Senhor. Muitas pessoas, isso se Deus quiser, não é na semana que vem, na próxima, nós vamos falar da súplica a Deus. E como é que se pede a Deus? O que é pedir algo a Deus, suplicar algo a Deus, implorar algo para Deus? As formas que se faz isso. E por que algumas pessoas pedem para Deus e não são atendidas?
Por que as pessoas não são atendidas? Vamos falar disso se Deus quiser, mas bem breve. É o que eu estou falando aqui, as pessoas dizem assim, ó Senhor, a pessoa quer que Deus o proteja. Hoje o que nós mais precisamos é de proteção. Proteção dos perigos da vida terrena e proteção dos perigos do desvio. Quando fala ao Senhor, ó tu, ó protetor dos céus e da terra, ó guardião dos humanos, me proteja. É tu pedir para Deus através de um dos seus nomes e atributos. A pessoa está estressada, problema. Um dos nomes de Deus é Salam, As-Salam, a paz. E ela, Anta Salam, tu é a paz, me dê a paz. Tu dá tranquilidade, me dê tranquilidade. Isso quer dizer que não, letra A, é tu chegar até Deus através dos seus nomes e atributos. Pedir a Deus por intermédio dele. Entendeu, Zé? Pedir a Deus por intermédio dele. Ó Senhor, peço para ti, porque tu é o único. Ninguém atende a não ser tu. Só tu tem o poder e a soberania. A riqueza está em tuas mãos, mas de mais ninguém. Ó Deus, a quem tu impedir algo, ninguém traz nada para ele. A quem tu agraciar, ninguém impede. Ó Senhor, me agracie. Isso quer dizer, tu pedir para Deus através dos seus nomes e seus atributos. Segundo, aproximar-se de Allah através da crença e das obras virtuosas. No livro Jejum dos Virtuosos tem uma história. Que 3 jovens se entraram numa caverna. Caiu uma rocha e trancou os 3 jovens numa caverna. Passaram dias e dias numa caverna, escuro, trancado lá dentro eles. Um deles diz assim, cada um, vamos pedir para Deus nos aliviar. Um falou, vamos pedir para que Deus nos alivie através de uma das obras que nós fizemos. Um disse assim, ó Senhor, como é que é o hadith que está no livro Jejum Virtuoso, no capítulo da sinceridade? Ó Senhor, espera aí, um fala dos pais, outro fala da prima, e outro fala do trabalho. Um fala assim, ó Senhor, eu tinha o que era mais amado para mim, eram meus pais e meus filhos. E não dormia sem antes de dar comida eu não dormia sem antes alimentar os meus pais e depois os meus filhos. Imagina. Eu não dormia sem antes alimentar os meus pais e meus filhos. Certo dia acabou o leite. Naquela época a alimentação era o leite, era a colher dela fazia tudo. Acabou o leite. Meus filhos estavam com fome. Mas meus pais também, eu não dormia sem alimentar meus pais. Eu deixei meus filhos dormir, enrolei, brinquei com meus filhos, eles dormirem, para poder dar de comer para meu pai e minha mãe. Já lembrei já. Para dar que deixar meu pai, para alimentar meu pai e minha mãe. Deixei meus filhos fiz meus filhos dormirem, e quando amanheceu, eu corri, tirei o leite da cabra e alimentei meu pai e meus filhos. Ó Senhor, esse me disse, se eu fiz isto somente para agradar a Ti e não querendo nada de ninguém, nos alivie desse aperto. Deus fez o quê? Que a rocha se movimentou. O segundo disse assim, ó Senhor, eu tinha uma prima muito bonita, linda e maravilhosa, e ela passava necessidade. Certa vez ela pediu dinheiro emprestado para mim. Testemunho que não há divindade a não ser Allah, e que Muhammad é seu mensageiro. Testemunha também? Hã? Não agora. No meu coração. Isso já há horas. Eu testemunho que não há divindade a não ser Deus, e que Muhammad é o mensageiro de Deus. Eu e as pessoas que estão presentes, estamos dizendo e não temos nada a ver com o que está acontecendo lá fora. Ser adorado outro em vez de Deus. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. O segundo homem falou assim, ó Senhor, eu tinha uma prima dessas condições, e ela precisava de dinheiro
E eu fui dar dinheiro para ela e disse assim para ela: eu só te ajudo se tu te entregar para mim. E quando eu estava próximo a cair em cima dela, ela disse assim: ó servo de Deus, não me tenha a não ser da forma lícita. Esse homem, no momento, ele largou ela e deu o dinheiro para ela, falou: toma, e não preciso nem devolver mais. E disse ao Senhor: se eu fiz isso somente para ti, alivia a gente. A rocha se fedeu, se abriu um pouco. O terceiro homem disse assim: ó Senhor, tinha um homem que deixou dinheiro para mim guardar o dinheiro dele. Ele demorou, não veio mais. Eu peguei o dinheiro dele, comprei vacas, ovelha, gado. E começou a procriar e cuidar e dar carne e virou uma fazenda. Quando o homem voltou para pedir, cadê meu dinheiro? Ele falou: olha, tu não veio, demorou, teu dinheiro eu gastei. E meu dinheiro? Mas é o seguinte, eu investi teu dinheiro. Tá vendo aquela fazenda, aquele tantas cabeças de gado e ovelha? É tudo teu. Ele falou: tá brincando? Não, é verdade, eu tenho dinheiro. E o homem disse assim: ó Senhor, se eu fiz aquilo somente porque é isso que satisfaz, é isso que te agrada, nos alivia. Então a rocha saiu e livrou aqueles 3 jovens daquela caverna. Essa história é as pessoas pedindo para que Deus alivie, proteja elas por aquilo que elas fizeram somente para Deus. Isso quer dizer o segundo, não é? Se aproximar de Allah através das crenças e das obras. Nos aproximamos de Allah através das crenças e das obras. Mas não quer dizer, no Islã, ó Senhor, eu fiz isso, me dá isso. Isso não é do Islã. Tem troca. Não é troca. Não é comércio. Barganha. Não é barganha. O governador dos céus da terra não precisa de ninguém. O Islã seria, o verdadeiro sentido do Islã seria não querer nada em troca de Deus, sim adorar a Deus. Perfeito. Celso, né? Perfeito, Celso. Esse se resume à adoração. Adorar a Deus porque Ele é digno e merecedor de adoração. Geralmente as pessoas procuram mais a Deus pela dor, né? Eu quero emprego, eu quero saúde, eu quero isso. Quero casar, tô quero doente. construir família, quero ter fortuna. Esta nós chamamos a fé condicionada. Fé condicionada a um retorno material. Mas no Islã a fé, a submissão, ela é incondicional. No sentido de, por que adoramos a Deus? Por que nos obedecemos a Ele? Porque Ele merece ser adorado. Eu sempre, desde os meus 14, 15 anos, eu vim notando assim, que quando eu via na televisão os muçulmanos orando, né, os muçulmanos convictos, né, eu via que o sentido deles era a adoração mesmo, era a adoração. Sim. Esse é o ponto importante, sabe? Que a crença do verdadeiro muçulmano é motivada por isso. Que Deus merece ser adorado. Pessoas assim, eu jejuo, por quê? Por que eu tenho que jejuar? Por que eu tenho que rezar? Eu rezo porque todo mundo reza. Que bom, mas isso não é o objetivo. Reza porque Deus ordenou. Por que tu obedece? Porque Ele é merecedor, Ele merece ser adorado. Por que tu faz o bem e não faz o mal? Por vários motivos. Mas principalmente começa porque Deus ordenou. Se perguntarem, por que tem que fazer isso e não pode fazer aquilo? Qual é a resposta? Porque Deus mandou. A obediência. Não é? A palavra de Deus. Mas por que Deus mandou? É outro assunto. Seria obediência cega, Sheik? Hã? Não, né? Ah, não. Esse conceito de obediência cega é outra coisa. Não, né? Quando o médico, escuta, quando o médico diz, especialista do coração, especialista, maior especialista da Santa Casa de São Paulo, tem que fazer isto, a tua obediência é cega ou condicionada? Hã? Não pensa. É cega. Se o cara quer ser curado, é cego. Se ele quer ser curado, é cego. Será que Deus, louvado seja, merece menos devoção que o médico que aprendeu? Quer dizer, a obediência nasce de dentro. Se a gente saber o porquê, vai motivar mais ainda.
Na verdade mesmo, a obediência a Deus ela é cega mesmo. Sim, mas aí quando é que ela se torna cega? Quando tu tem convicção. Tem a convicção. Tem a convicção em que Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o que sabe de tudo, Ele é o protetor, Ele é o prudentíssimo, e Ele não ia ordenar algo que ia ser o contrário à tua realidade. Não iria ordenar algo absurdo, nem proibir algo que ia fazer. Todas as obrigações e todas as proibições e obrigações do Islã têm objetivo. Tem objetivo. Às vezes nós aceitamos ou não, concordamos ou não, devido à nossa formação. Porém, a fé do muçulmano, a prática, não está limitada, não está condicionada a saber a moral da história. Por exemplo, Deus ordenou fazer essa oração, esse horário. Eu não entendo porque que tem que ser nesse horário, porque ainda é 10 minutos antes, 10 minutos depois. Mas eu cumpro. E saber o motivo, vai aumentar a tua fé ou não? Será melhor para ti ou não? Só título de conhecimento mesmo. E se conhecer, e aí? Daí a gente vê uma coisa. Se tivesse motivo mesmo, Deus iria falar. Né? Vamos voltar aqui. Outro motivo que nos aproxima a pessoa de Allah é através do monoteísmo. Não tem nada mais que aproxima a pessoa de Allah do que como o monoteísmo. Alguém lê para nós essa passagem aí? E implorou nas escuridões. E implorou nas escuridões que não existe outra divindade senão vós. Glorificado seja. Esse versículo é revelado sobre o profeta Jonas, da baleia. O profeta em árabe Yunus, ou Yunus. Jonas. Ele chamou o seu povo para o monoteísmo. O povo não acreditou. Expulsou ele. Ele ficou zangado. Oh Allah, o povo me desmentiu e desmentiu tua mensagem. Manda um castigo para eles. Deus não mandou um castigo para o povo. O Jonas ficou tão bravo que foi embora. Subiu num navio, um barco grande, e lá tinha as pessoas que estavam fugindo daquele povo. Começou a acabar o mantimento, estava tendo que desfazer de alguém. Olharam para o Jonas, vamos desfazer do Jonas. Jogaram o Jonas no mar. Jonas caiu no mar, uma baleia engoliu ele. E ele estava no ventre da baleia. 3 dias. No fundo do mar, numa noite escura. Disse isso. Implorou nas escuridões. Que em árabe é plural. Zulumat, escuridão. 3 escuridões. A escuridão da noite. No fundo do mar, barriga da baleia. Que não disse assim: não existe divindade a não ser vós. Não existe divindade a não ser tu. Glorificado sejas. Eu sou uma pessoa incipiente. Eu sou uma pessoa injusta comigo mesmo. Deus então se livrou o profeta Jonas. A gente fala depois. A história dos profetas também é interessante falar dos profetas. A história dos profetas no Corão. Só de passagem. Aproximar de Allah reconhecendo a própria fraqueza perante Ele. Gente, não existe nada maior que aproxima, que deixa a pessoa mais próxima de Allah quando ela reconhece que tu é o fraco e Ele é o todo-poderoso. Se a gente observar a forma da nossa oração, a gente fica em pé, se curva e depois se prostra. Por que a gente não faz o contrário? Se prostra, se curva em pé e vai embora. É ou não é? Porque o maior momento, a pessoa está mais próxima de Deus quando ela mais reconhece que Ele é fraco e dependente do Senhor do Criador. Esse sentimento que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo, tem poder sobre todas as coisas, para Ele de seja e é, que o ser humano, ele é fraco. Nós somos tão fracos, gente, que uma bactéria pode deixar uma pessoa cega, ou pode, Deus nos livre, deixar uma pessoa de cama anos e anos. Como o ser humano é frágil. Como nós somos frágeis. Nós dormimos, todo o nosso corpo descansa, né? O coração não descansa.
Não para de bater. Quer dizer, como o ser humano é fraco. Nós vimos as enchentes no Rio de Janeiro, vimos o tsunami na Indonésia, vimos agora no Japão, estão correndo agora atrás da ameaça nuclear lá, da radioatividade. Vimos isso. Como o ser humano é fraco. Na verdade, aqui foi bem um alerta, né? É um alerta. Estão brincando com uma coisa que vai... Como o ser humano é fraco. Gente, cada vez que o ser humano refletir na sua fraqueza e refletir nele a grandeza de Deus, mais vai aumentar a sua fé e sua submissão a Deus. Mais tu vai dar sentido quando tu fala Allahu Akbar. Ali ibn al-Hussein, bisneto do mensageiro de Deus, quando ele fazia a ablução, ele ficava transfigurado, mudava a cor de sua face. Eu perguntava para ele, por que tu fica assim? Ele dizia, você sabe diante de quem que eu vou ficar em pé? Nossa oração, a gente já pensou isso? Quando põe a testa no chão, a gente vê hoje física, cientistas descobrindo outros planetas, essas coisas. Allahu Akbar. Planeta Terra. O que a gente, o nosso peso? O que representa perante o peso do planeta Terra? Alguém já parou isso? O nosso peso, o que representa perante o peso do planeta Terra? E a Terra é a maior criação de Deus? O planeta Terra é a maior criação de Deus? Não é? Deus não Corão e criou aquilo que vocês conhecem e aquilo que vocês não conhecem. Vamos botar numa balança. Tudo que a gente conhece, tudo que a gente não conhece, o que a gente não conhece é mais ainda. A Terra não é a maior criação de Deus. A Terra não é a maior criação de Deus. E o que nós representamos para a Terra? Quantas pessoas de Adão até o último ser humano morrer já passaram? E nós somos o único. E o ser humano ainda quer ser egoísta. Uma calamidade, uma doença, uma coisa aconteceu com ele, parece que o mundo parou. Só ele está acontecendo isso. Vocês veem uma coisa, o Japão, as pessoas só davam elogio que o Japão é um país rico, riquíssimo, com tecnologia, né, que é um povo inteligente. Tu vê a ruína que está ficando agora. Está ficando? Isso para as pessoas saberem. Existe um Senhor. Alguém controla o mundo. Nós, gente, nós somos em relação ao mundo como uma célula em relação ao nosso corpo. Não é? E quando tu entende isto, e tu olha para o céu, o Corão fala para a gente olhar para o céu, olhar para as montanhas, olhar para as nuvens, o Corão pede para a gente refletir na criação dos céus e da terra. Ficar refletindo, olha para o céu, olha para o horizonte, olha para aquela estrela, olha para a lua, olha para o sol, olha para ti mesmo. Quem criou tudo isso? Olha para ti. Allahu Akbar. Eu não consigo entender, gente. Como é que existe cientista ateu? La ilaha illallah. Como foram criados o ser humano? Allah fala no Alcorão como ele foi criado. Abre o Alcorão. Começo da surata número 22. Não, começo da surata 24. Deixa eu dar um versículo. Lê para nós, José. Esse versículo 23. 24. Versículo 23. 24, 23. Eu já atingiu aqui. O versículo 5. Lê para nós em voz alta. Tem voz de locutor. Obrigado. Lê em voz alta para as irmãs escutarem. Esse aqui do Versículo 5. E 5, isso. Preste atenção, gente. Escutem com o coração e com os ouvidos. Escutem esse versículo. 22ª surata, Al-Hajj, a peregrinação, versículo 5. Isso. Ó humanos... Olha só, eu vou ler, eu vou fazer um comentário. Eu não estou comentando o que Deus revelou no Corão, mas só recordando. Deus diz ó humanos. Ó humanos. Muçulmano e não muçulmano. Se estáis em dúvida sobre a ressurreição, Ó. reparai em vós,
Reparai em que vos criamos do pó, Ó, o ser humano foi criado do pó. Quem foi criado do pó? Adão. Adão. Tá. Falou de Adão. Depois do sêmen e logo, Depois de Adão, todos foram criados do sêmen. Através do sêmen, né? e logo nos convertemos em algo que se agarra. Que é algo que criamos o sêmen, algo que se agarra, que é? Quando o óvulo começa a ser fecundado no ventre. E finalmente em feto, Ó, com forma ou amorfo, para demonstrar-vos a nossa onipotência, entre parênteses, e conservamos no útero o que queremos, Allahu Akbar. Há 1400 anos atrás, até um só período aqui, há 1400 anos atrás, o Alcorão descendo o versículo sobre o profeta Muhammad, no sêmen, no coágulo, na parede do útero, se transforma em feto, a evolução do ser humano. Há 1400 anos atrás, depois dizem que Muhammad escreveu o Alcorão. Da onde você não sabia ler e escrever? Essas coisas aí que nós estamos vendo, os versículos, a medicina descobriu há pouco tempo. O que diz depois? até um período determinado, de onde vos retiramos crianças, para que alcanceis a puberdade. Ó, Há entre vós aqueles que morrem, ainda jovens, isto. e aos que chegam a... Porque as pessoas perguntam, mas criança, como é que pode criança não morrer? A gente fala assim, nasceu e já morreu, nasceu morto, ou aborto, ou nasceu com 2 anos e morreu. Ai, que pecado, gente, Deus prescreveu a morte para todo mundo. Algumas pessoas Deus prescreveu viver 80 anos, outros 50, outras 100 e outras 1 ano. E continua. E aos que chegam à velhice, até o ponto de não se recordarem do que sabiam. Esse irmão de Alzheimer. Mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer. Repete essa parte aí pra gente ver. Não. Repete. E a outro, até o ponto de não se recordarem do que sabiam. Mal de Alzheimer. Mas seria, né? Seria o mal de Alzheimer com Cristo que deu nos livros. E observai que a terra é árida, não obstante, quando nós... Olha só, Deus falou agora da criação do céu do humano, como ele é criado, formado no ventre da mãe, como ele nasce, a vida dele. E agora fala do que agora? Esse versículo. Observai que a terra é árida. Observai a terra. Deus dizendo para o ser humano, olha para ti mesmo como tu foi criado. E agora observa a terra, que tu anda em cima dela. O que diz? Não obstante, quando nós fazemos descer a água sobre ela, move-se e se impregna de fertilidade, Allahu Akbar. fazendo brotar todas as classes de palhas de viçosos frutos. Gente, cada vez que a pessoa refletir nela mesma e no que está ao redor dela, mais ela compreende que ela é uma célula. Ela representa o que para o mundo? Nós todos. Gente, alguém que morreu nesse mundo não vai morrer. Alguém já viu o sol, eu não vou mais nascer amanhã porque o fulano morreu. É assim a vida da pessoa. Como está mencionado nesse versículo corânico. Depois de 5, 6 anos, 8 anos, menos que isso, faz a exumação do corpo. O que vão encontrar? Ossos. Põe numa urna, acabou a história daquela pessoa. Né? Cada vez que a gente meditar nisso, mais aumenta o nosso sentimento de submissão e entrega ao Senhor Todo-Poderoso. E ver a grandeza dele. Desculpa. Só pega uma pergunta, não sei se é fora desse assunto. Sei lá, uma pergunta que eu tenho. Uma dúvida que eu estava pensando esses dias. Olha só, na última aula você disse que tipo, quando a gente veio para Terra, não sei quanto tempo atrás, Deus já fez. Por exemplo, escreveu tudo para nós. Sim. Só que daí, um tempo atrás, não sei quanto tempo faz, alguém tinha me falado que a gente está aqui por Deus testar a gente para ver se a gente merece ir pro paraíso ou não. Então, Verdade. Porque era dúvida, tipo, se ele já sabe que a gente vai, por que não coloca a gente para testar a gente? Eu já te respondo, posso atender minha mãe? Foi dúvida da onisciência dele. Tipo, ele disse.
Ele já sabe se a gente está ou não, quando a gente vê que ele está prestando. A gente já sabe que ele está entendendo. Então, tudo é teste. Tudo é teste. Quando tu entra no colégio, alguém estuda. Por que tem prova? A pessoa já passa essa prova. Isso. Esse teste na próxima dessa vida é para testar se a gente merece o paraíso ou o inferno. Mas o que isso tem a ver com o que Deus já prescreveu tudo isso. E prescreveu os testes que nós devemos passar. Mas isso é querer entrar no assunto que é somente de Deus. Por que Deus fez esse teste para nós sabemos. Mas por que Deus tem que me testar? Por que Deus já estipulou as pessoas para o paraíso ou para o inferno? Então por que Ele tem que me testar? Isso é assunto só com Deus. A gente pergunta para Ele, se Deus quiser. Se eu entrar no paraíso. Se te entrar no paraíso. Se não entrar no paraíso, não tem como perguntar. A gente pensa sempre isso, querido. Tudo a gente tem que pensar um outro dia. Um dia que a gente vai comparecer perante Ele. Tudo. Em tudo. No dia que nos comparecer perante Ele. A gente vai ver toda a nossa vida e vai ver isso tudo junto. Esse é o pior, sabe? Não é tu ver a tua vida. É tu ver e tu olhar para trás e saber que aquele vídeo da tua vida passou HD. High definition, Tu tá olhando e os anjos falando, viu o que tu fez, viu o que tu fez, viu o que tu fez, tá de cima da ti. Tu olha para trás, tá todo mundo vendo o que tu fez. Não é? O que tá rindo? Não tem mais segredo, né? Não tem mais como esconder. Diante de Deus não tem mais segredo. Esse é o problema. Meu pai tinha falado uma vez que eu até falei uma coisa para ele a respeito assim, da vida da humanidade, né? De cada ser humano e da humanidade. E ele falou que Deus, nós estamos passando por tudo isso que eu falei para o senhor. Introspectiva? De que Deus mostrou para nós. Deus já sabia de tudo. Sim, Deus já sabia de tudo. Sem O que dúvida. nós ia fazer, não ia fazer. Sabe mesmo. E botou os testes. Esses testes é prova para nós, porque o ser humano é ingrato. Sabia que tem gente no dia do final que vai dizer assim: ó Senhor, eu não fiz isso. A gente vai mentir para Deus até na frente dele. Cara duro, hein? Por isso que Deus botou anjos para anotar, justamente para isso. Testemunharem. Gente, depois a gente fala mais desse assunto. Esse assunto entrando na questão do destino, a predestinação e os testes. Será que o muçulmano ele escolhe o teste que vai passar? Não escolhe o teste. E os testes são vários tipos de testes. A gente é testado por Deus na dificuldade e na felicidade. O que é pior? Depende da pessoa, né? Vamos ver agora, terminando aqui. Então a gente vê que se aproximar de Deus, tem várias formas para se aproximar de Deus, mas o mais importante, a gente concluindo, a conclusão aqui, se aproximar de Deus da forma que Ele estipulou. Não se aproximar de Deus da cabeça de cada um, de invenção. Esse é o objetivo. Chegar até Deus da forma que Ele estipulou. Se as pessoas saírem, se nós formos embora daqui e ensinar para as pessoas, gente, ninguém merece ser adorado a não ser Deus. Não invoque, não adora a não ser Ele. Siga os caminhos de Muhammad e todos os mensageiros. Não há outra forma de chegar até Ele, a não ser da forma que Ele estipulou. Se a pessoa acreditou nisso e morreu, a pessoa é do Islã. Quem complica são as pessoas. O Islã é fácil de entender. O Islã é fácil de ser praticado. Assim que se começa o entendimento do Islã. Vamos terminar com a conclusão? Ué, acabou? Não, tá ali, não falar da conclusão. Aí? Aqui, ó. Conclusão, fala algo assim. Além disso, uma última frase que diz assim, ó. Eu quero dizer o que diz a conclusão. O profeta Muhammad disse assim: os judeus se dividiram em 71 grupos.
As 71 tribos que eles falam, né? Grupos. Grupos no sentido de seitas. Entendimento diferente da religião, da mensagem. Isso que eu quero dizer. Os cristãos se dividiram em 72 grupos. Grupos, igrejas. Nossa, Tem mais. Né? E a minha nação profética vai se dividirá em 73 grupos. Todos vão para o fogo, exceto uma. Perguntaram, falaram, quem, mensageiros de Deus? Aquele grupo que estiver no caminho que eu estou e os meus companheiros. Exemplificou o que é o Islã. Quando o profeta disse que os judeus se dividiram, os cristãos se dividiram, e minha nação vai se dividir, se entende que o profeta, em vida, a nação não se dividiu. Né? Todos estão no caminho da perdição, exceto um. Qual é? Aquele grupo que está, aquilo que está eu hoje, meus companheiros. Ou seja, qual é o Islã autêntico? Qual é o Islã, os muçulmanos corretos? Qual é o parâmetro de Islã? A Sunna, que o profeta viveu, ensinou e pregou e praticou, é aqueles que estavam ao redor dele. Exemplo para terminar: alguém manda uma carta para ti, alguém tem um filho ou filha morando longe, lá no Japão, mandou uma carta para ti. Tu lê a carta, pode ter notícia boa ou notícia ruim, é ou não é? Primeira coisa que tu vai fazer é ver o remetente, é ou não é? Quem é que mandou? Depois tu vai ver e vai confirmar. Vamos ver se essa letra aqui é do meu filho ou não. Assinatura é dele ou não. Vamos checar. Depois que tu checou isso, tu tem que checar uma coisa. Agora tu tem que entender a carta da forma que tu quer entender ou da forma que aquela pessoa quis dizer. O que vocês acham? Eu mandei uma carta para você. Você já confirmou, eu pedi para você se afastar de algumas coisas e praticar algumas coisas. Tá? Tu já confirmou uma coisa, se essa carta é minha ou não. Confirmado? Agora tu tem que entender do jeito que tu pensa, do jeito que eu escrevi para ti. Do jeito que eu, do jeito do remetente. Tudo que a gente lê sobre o islamismo, escutar sobre o Islã e ver os muçulmanos praticarem, vamos botar nessa tabela. É do Islã? O profeta disse ou não? É do Islã ou não é? Se é do Islã, qual é o entendimento do profeta dessa primeira geração? Daí tu está tranquilo. Pode entrar na internet, xiita, sufista, alauvita, todos os tipos de ita. Peraí. Tá no profeta disse isso ou não? Não disse? Vai com Deus. Não tem diálogo. Isso aqui é religião, gente. Não tem diálogo. Olha, mas o Sheikh Rodrigo falou que Deus nos livre de falar uma coisa dessa. Mas a gente é humano. Então o Sheikh Rodrigo disse que não precisa fazer aquilo. Peraí, mas está contradizendo o que o profeta, que eu li que o profeta disse que tem que fazer. Vamos procurar esclarecer. Duas coisas: confirmar a origem e depois confirmar o entendimento. Mas os muçulmanos eles fazem isso. Peraí, vamos ver. Pode ser que fazem. Vamos ver se que eles fazem está previsto, e se tiver previsto, é para fazer daquele jeito ou não? Daquela forma. Aí que tá. Tudo bem. Vamos fazer um assunto polêmico. Dízimo. Tá na Bíblia que tem que pagar dízimo ou não? Não. Tá. Zakat? Na Bíblia? Na Bíblia. Tá. Mas dessa forma? No 2,5%? Sim, mas é essa forma que eles dão. Ele está falando do dízimo, não do zakat. Tá, desculpa. Mas dessa forma que eles dão, os pastores aí? Não. Onde é que eles tiraram isso então? São deles mesmos. Onde é que eles tiraram isso? Aí entra a fé cega. A fé cega não te deixa questionar a origem e o entendimento. No Islã não existe a fé cega. No Islã entra o quê? Peraí. É para fazer? É? Então tá bom. Rodrigo, eu não entendo. Deixa eu ver onde é que é para fazer. Eu vou ter que provar. Agora vou ter que provar outra coisa. O jeito que eu estou falando
É o jeito que o profeta e os companheiros fizeram. Confirmou? Não tem mais escolha. Então é. Tem fé cega no Islã? Só depois te confirmou a verdade. Antes não. Entendeu? Tem que rezar? Tem, mas dessa forma? Tem que fazer jihad? Tem, mas dessa forma? Não. Isso, gente, essas regras gerais nos alivia tanta coisa que o muçulmano, ele fica despreocupado depois. Se ele aprender a regra, olha, cuidado com o xiita, cuidado com o sufista, cuidado de vídeos muçulmanos. Fulano é wahhabita, fulano é sufista, fulano é não sei o que. Xiita, sufista, wahhabita, o que mais que tem que eles falam? Terrorista, Hezbollah, Hamas, Talibã, Al-Qaeda, o que mais que tem? Tudo essas coisas daí. Não, tudo isso põe numa balança. O profeta fez, os companheiros ensinaram. Não, vai com Deus. Não me cobra nada além do que Deus e o mensageiro cobraram. Nosso compromisso como muçulmano está com Deus e seu profeta. Mas os muçulmanos fazem a coisa errada. Teu compromisso é com Deus e seguir o profeta. Quem é teu exemplo? Mensageiro de Deus. Mas eu vi muçulmano bebendo, eu vi muçulmano mentindo, eu vi muçulmano roubando, eu vi muçulmano fazendo aquilo e aquilo. Não, daí também não. Isso é radical. O ser humano, ele peca. Não é? Mas o muçulmano faz isso e aquilo. Mas o muçulmano faz isso. E o que o Islã prega? O Islã prega isso? Não. Então acabou. Qual é a referência de Islã? Disse Deus, disse Muhammad. Com isso, essa regra, está tranquilo. Mas na mesquita eu vi eles fazerem isto, eu vi eles fazerem assado. Gente, eles não são exemplo do Islã. Alguém de nós aqui que está presente nessa mesquita diz para todo mundo: eu sou exemplo de Islã e vai ser orientado? Quem é que tem a arrogância de falar isso? Na vida do profeta Muhammad aconteceu isso. Mas não foi arrogância. Tinha um homem chamado Sama. Não, era Sumama. Ele era rei da tribo dos árabes no centro da Península Arábica, chamado Najd, onde fica a capital Riad. Ele estava passando com as caravanas dele e os muçulmanos pegaram ele. Uma guerra, pegaram ele com cruzadeiros de guerra. Amarraram ele e falaram: vai acabar com a guerra ou não vai? Ele falou: não vou acabar. Entra no Islã então. Não vou entrar também no Islã. Sabe o que o profeta falou? Amarrem ele na mesquita. Numa pilastra da mesquita. O profeta deixou ele, mandou ele ficar amarrado na mesquita. E disse: alimente-o como vocês alimentam. Ficou 3 dias amarrado na mesquita. 3 dias. Não é, banana? 3 dias na mesquita. Nós vamos te amarrar 3 dias na mesquita aqui. Tá, banana? O muçulmano ficou 3 dias amarrado na mesquita, gente. Tá? 3 dias. Vendo os muçulmanos. Rezavam, cada um rezava, falava: ô muçulmano, tu não sabe que isso é verdade? O que te nega o que te impede de seguir a verdade? E saía. Um agradava a ele, um dava comida para ele, outro conversava com ele amarrado. Chegava o profeta Muhammad todo dia e falava: muçulmano, tu não reconhece isso como verdade? O que eu estou falando? O muçulmano falava: Muhammad, se tu matar, tu matando um homem que tem sangue. Quer dizer, vai matar um homem que vão vingar o sangue dele. Se matar, vai matar um homem, chefe de uma tribo, que vão me vingar. E se for generoso comigo, está sendo generoso com um homem generoso. Como é que é? Rei? Se trata assim. No outro dia, o Sumama, quando chegou a hora, o Sumama: Muhammad, se vai matar, está matando um homem que tem sangue. Se vai ser generoso, está sendo generoso com um homem generoso. 3 dias o profeta falou isso para ele. Acabou 3 dias, o profeta soltou o Sumama: largue, deixa o Sumama embora. O Sumama pegou, bem gordinho, como disse a irmã, foi embora. Saiu da mesquita do profeta, deu uma volta nas aldeias, nas cidades, perguntou para uma mulher, escondeu o rosto. Quando alguém quiser entrar na religião de Muhammad, o que faz? Ela disse: eles tomam um banho e dizem, vão lá na mesquita e dizem que é muçulmano.
Muhammad tomou uns banhos, esperou os muçulmanos se reunir, falou: Muhammad, testemunho que não há divindade exceto Allah e que tu és o mensageiro de Allah. Acabou a história. Por que o Sumama não aceitou isso, não falou isso na frente de todo mundo? A pessoa tem um orgulho. Por causa. E o profeta sabia disso e tratou isso. Porém, esse orgulho que ele tinha não impediu de ele aceitar a verdade. Claro. Ele queria ser muçulmano, mas não desse jeito com prisioneiro de guerra. Mas o que chamou a atenção ele sendo muçulmano? Ele se amarrava na mesquita e viu como eram os muçulmanos uns com os outros. Entenderam? A moral da história, ele viu como eram os muçulmanos. E toda a tribo dele se converteu, né? Se converteu depois. Como eram os muçulmanos uns com os outros. Gente, se a gente amarrar alguém nessa mesquita, sexta-feira, amarrar ela meio-dia e soltar ela 1h30 da tarde, e ela vê como são os muçulmanos, qual é a probabilidade dessa pessoa se converter ao Islã ou nunca mais querer saber do Islã? Ele teve tempo para tempos são pensar, outros. não estava amarrado. Teve tempo. Os tempos são Mas ele outros. teve tempo vendo as pessoas, praticamente. Claro. Gente, Teve uma São compreensão outros do... também. sempre isso não é covardia. Né? Você não vê covardia, né? Sempre sou. Gente, quem dizer o que é o comportamento? Claro. Não. É o maior dal. Não. Eu deve ter pensado, se eu tivesse comportamento na minha tribo, o relacionamento entre a ocupação dele, ele viu que ia ser muito melhor até para ele, Sim, como governante. como governante. Gente, a conclusão que eu quero chegar é que o Islã é um todo. É crença e prática. A gente quer divulgar o Islã, queremos ensinar o Islã, temos que ser muçulmanos antes. Na palavra, na ação e na atitude. Palavra, ação e atitude. Voltamos para onde nós começamos a aprender para si mesmo. Depois aprender para passar para os outros. Com humildade, o mais importante de tudo. Com respeito às pessoas. São 4 regras que um grande sheik falou para nós. Uma eu esqueci. O sucesso de tudo está na humildade, na paciência. O terceiro é a humildade, é a paciência. Humildade, paciência. São 4 coisas. Al-adab, thumma al-ikhlasu, thumma é a humildade, a paciência, o respeito às pessoas e por último a sinceridade. Tu quer ser de sucesso, tem que ter essas 4 coisas. Humildade. Porque hoje as pessoas têm conhecimento, são respeitosas, mas se não tiver humildade, acabou tudo. Se a pessoa tem tudo, mas a pessoa não é educada, não sabe se comportar com as pessoas, perdeu tudo. Por isso que diziam assim: al-ilmu qabla al-adabu qabla al-talab. A educação vem antes do aprendizado. A gente tem que aprender a aprender. Temos que aprender a se portar na mesquita. Temos que aprender a ser muçulmanos. E é feio falar isso? Não é feio. Todos nós estamos aprendendo a ser muçulmanos. Gente, desculpa por alongar essa aula. Eu peço desculpa e perdão a Deus por algo que saiu, se algo saiu e acabou ofendendo alguém, mas eu espero que essa apostila tenha sido de grande utilidade e fica para nós uma apostila e Deus recompensa quem proporcionou ela para nós. E a gente, semana que vem, a gente fará a segunda parte. Eu vou procurar não esticar muito, mas se as pessoas lerem o testemunho de fé, a gente vai entrar nos detalhes. Hoje a gente pula para outro assunto. Allahu Alam, Allah sabe mais, que Allah perdoe a nós e a todas as pessoas.